Boa noite a todos. Eu me sinto honrado e muito feliz pelo convite que me foi feito para vir a esta cidade, não para fazer uma palestra, como se costuma dizer. Eu venho para fazer, junto com vocês, uma reflexão a respeito de um tema escolhido dentro das nossas narrativas bíblicas do nosso Evangelho de Jesus. Eu quero, então, nesse agradecimento, mencionar a Carmen Cabreira, que é a presidente desta casa, o Francisco Atílio, que está distante, mas o meu contato foi sempre com ele, através do André, através do Renato, que me honram com a presença deles aqui, do Edmilson, Sebastião, que eu estou lembrando também, que me passaram até o telefone dele, não sei se está presente. Enfim, é um prazer muito grande estar com vocês para esta reflexão. E agradeço também de forma muito carinhosa e amorosa o nosso queridíssimo amigo Macedo, que se dispôs a vir comigo aqui, para me acompanhar, porque são 100 e poucos quilômetros, quase 150. Então a gente vem conversando, trocando ideias, a estrada fica mais gostosa, mais fácil de chegar ao destino, não é? Eu agradeço muito, Macedo. Ele quer o cachê depois. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nós temos um versículo que diz o seguinte: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Esta afirmativa está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das preces, E tem aqui uma explicação a respeito da instrução preliminar das reuniões espíritas. E logo abaixo vem uma observação do codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, dizendo: para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Quer dizer, numa assembleia espírita, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, não basta que nós estejamos neste local fisicamente presentes, mas é preciso que o grande objetivo da nossa reunião seja o Evangelho, seja o aprendizado, seja a nossa evolução espiritual. Devemos estar irmanados, sim, fisicamente, mas acima de tudo, em comunhão, com o mesmo espírito de oração, com o mesmo espírito de aprendizado, com o mesmo espírito de elevação espiritual e moral. Eu observei que ao fazer a prece, o Macedo pediu a todos nós que mentalizássemos o nosso Pai Celestial e que mentalizássemos a Jesus, o seu Filho, o nosso Mestre Divino. E eu fiquei pensando que, como eu sou oriundo de outra religião, a ideia que me passaram lá atrás a ideia mais importante, foi de um Messias morto, pregado na cruz. Então, esta ideia é passada para muitas pessoas através das religiões. E eu fiquei observando a oração do Macedo e ele disse: pense em Jesus, no Mestre, caminhando pelas ruas de Cafarnaum, pelas estradas da Judeia.
E depois, lendo aqui, é esta a exortação inicial que eu faço: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Logo, Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco, vivo, presente, nos ajudando, nos acolhendo, nos abraçando. Assim como conosco estão os espíritos amigos que vêm a esta casa, que são os protetores desta casa, para nos ajudar, para nos intuir a um trabalho de elevação espiritual ao nosso Pai e ao Mestre Divino. Quando eu faço, ou quando eu estava fazendo uma reflexão a respeito de temas do Evangelho, eu comecei usando doenças, aflições, contrariedades como tema de uma palestra que eu fazia. E andei em vários centros espíritas falando sobre isso. Depois, numa reflexão mais acurada, mais demorada, eu disse a mim mesmo: por que eu estou falando dos problemas, ao invés de falar das coisas boas da vida? Eu estou falando de aflições, de contrariedades, de vicissitudes, de doenças físicas, mentais. Por que não falar do outro lado, que é a saúde, num ponto positivo? E aí então eu me propus a compartilhar com vocês uma pequena pesquisa que eu fiz para verificar o que é a saúde espiritual, ou o que é que nós temos para aprender quando o tema é saúde espiritual. E aí nós vamos utilizar o Evangelho de Jesus, vamos utilizar algumas obras doutrinárias e especialmente os livros da codificação espírita. Não sei se todos conseguem acompanhar, não é? Se é possível, mas este recurso que nós não tínhamos no tempo de Jesus nos permite que os nossos assuntos sejam tratados de uma forma mais clara, mais inteligível. Por quê? Ouvir é bom, mas ao mesmo tempo que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo. Este assunto, então, vai entrar na nossa cabeça pelo ouvido, mas entra também pela nossa visão. É uma forma de nós crescermos com o nosso aprendizado. Então, observem. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias mencionadas pelo colega Macedo, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino. Cristo era um homem além do seu tempo, que veio à Terra, veio encarnado aqui no nosso planeta, com uma missão muito especial, uma missão muito sublime, que é o ensinamento do amor. Já passamos 2000 anos e ainda nós não aprendemos por completo as suas lições, os seus ensinamentos, a sua doutrina. Lá atrás, então, ele percorria todas essas cidades, ensinando a sua doutrina, doutrina do amor, mas também ele curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E aqui vale uma observação: não se pode falar de saúde espiritual se nós abandonamos a ideia da doença. Então precisamos compreender o que é a doença para depois verificarmos a saúde espiritual. Faço inicialmente uma observação. Quando Jesus curava,
e aí veio para a história da humanidade como os milagres de Jesus, não é? Quando ele curava, a primeira coisa que ele dizia para aquele que estava curado, qual era? O que é que ele dizia para as pessoas que ele curava? A tua fé te curou. Não era assim? A sua fé te curou. Mas não só isso. Então, ele queria dizer, não sou eu quem cura, mas você se cura a si mesmo. Uma redundância, mas se cura a si mesmo através da transformação, da modificação, da reforma moral, da reforma espiritual. Mas quando ele falava em cura, ele dizia, a tua fé te curou, e depois ele acrescentava umas outras palavras que são importantíssimas para a nossa reflexão. O que é que ele dizia em seguida? Vai, não peques mais. Exatamente. Vai e não peques mais. Vai e não erre mais. O que ele está querendo dizer com isso? Se até aqui você errou, e por conta desses erros, dos descumprimentos realizados da lei natural, da lei divina, a transgressão da lei divina lhe causou tormentos, lhe causou vicissitudes, lhe causou doenças físicas, estando curado, vá e modifique a sua vida. Faça uma transformação moral, uma transformação espiritual da sua vida, para que isto permaneça, para que esse estado de espírito de cura continue, permaneça e se prolongue. Eu disse que nós, quando pensamos na saúde espiritual, obrigatoriamente, nós devemos verificar, ainda que de passagem, qual é o ensinamento a respeito das doenças. As doenças são consequências do nosso modo de agir, do nosso comportamento, das transgressões das leis divinas. Então veja o que é que a Terezinha Oliveira desencarnou recentemente, no mês de agosto, uma excelente expositora com vários livros escritos, não é? De Campinas. Vocês se lembram dela, deve ter lembrança dela. Ela diz assim, o Espiritismo esclarece que a doença nunca acontece por acaso. Guardem bem isso. A doença nunca acontece por acaso. Ela tem uma origem espiritual e decorre do estado evolutivo do ser. Quer dizer, se ela não decorre do acaso, se ela não vem do acaso, nós precisamos indagar. Então, é consequência do nosso proceder. As doenças, as vicissitudes, as contrariedades, nós as produzimos a partir do momento que nós nos afastamos do Pai Celestial. É maravilhoso estudar uma parábola dita por Jesus, que é a parábola do filho pródigo, e interpretar a parábola do filho pródigo como aquele, ou como a humanidade, que deixa a sua casa, o mundo espiritual, e vem para o mundo carnal, o mundo material, para realizar um estágio de aperfeiçoamento moral. Sai da casa paterna e vem, conforme diz a parábola, para uma terra distante, quer dizer, me afasto do convívio do meu pai e venho para essa terra distante e aqui eu me perco. Eu abandono os caminhos espirituais ensinados pelo meu pai, me enveredo pelas paixões humanas,
me enveredo pela transgressão das leis divinas, e aí o que acontece? Nós caímos no descrédito, nós perdemos a confiança, nós nos enchemos de egoísmo. E aí é preciso se arrepender dos erros praticados. E arrependendo-se dos erros praticados, pedir perdão pelos erros realizados, por aquilo que nós fizemos contrariando a lei divina. E diante do arrependimento, aquele filho resolveu voltar para casa e volta. E como é que ele é recebido na volta à casa paterna? Como é que o pai o recebe? Com festa, de braços abertos. Mata o que há de melhor na sua propriedade, simbolicamente falando. Simbolicamente falando, faz uma grande festa para receber o filho que estava perdido e se encontrou. Quando nós abandonamos a casa paterna, saímos do mundo espiritual, nós vamos para a terra, simples e ignorantes, sem conhecimento, na infância da nossa evolução espiritual. E aí nós caminhamos evoluindo. Se nós erramos o caminho, nós temos que pedir perdão pelos nossos erros e nos enveredar pelo caminho do bem, pela senda do bem. Então, esta parábola traz muito de simbologia para a nossa vida. Precisamos corrigir os nossos erros, modificar a nossa vida, e aí nós já estaremos afastando de nós as doenças, as vicissitudes, os problemas, as contrariedades da vida, porque nós estamos cumprindo as leis divinas. Então, essas doenças, essas contrariedades, e aqui eu tomo a palavra doença numa forma genérica para o nosso entendimento de todas as contrariedades, elas têm uma origem espiritual relacionada ao nosso estado evolutivo. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclarece: as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. Faz parte. Então nós estamos num mundo que é ainda imperfeito, num mundo que não é primitivo, mas é de provas e de expiações. Diz a espiritualidade que nós estamos na era para galgar mais um degrau, saindo do mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração. Mas enquanto isso não acontece, porque esse progresso é paulatino, não é? É devagar que vamos, nós precisamos entender então que essas doenças são decorrentes da imperfeição do nosso mundo e da nossa própria imperfeição. E ele diz, Allan Kardec, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos, conforme eu acabei de dizer. Não é um mundo primitivo, mas é um mundo ainda imperfeito, onde nós estamos para cumprir, para realizar as nossas tarefas assumidas no dia da nossa encarnação, quando nós deixamos a pátria espiritual e vamos cumprir este estágio neste planeta ainda inferior, imperfeito. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Mas precisamos compreender então que estas doenças, que essas vicissitudes, que esses problemas, então são decorrentes desta nossa imperfeição. E vamos mais além. Agora, Emmanuel nos diz, quantas enfermidades do corpo, do espírito, enfermidade social, vamos tomá-las de uma forma abrangente e geral. Quantas enfermidades, agora sim, doenças batizadas pela ciência médica,
não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Nós somos criaturas humanas formadas, e todos nós que frequentamos a casa espírita sabemos disso, formados de espírito, que Allan Kardec diz que quando encarnado é a alma. Então nós somos alma, nós somos corpo e perispírito. Por que o perispírito? Porque o corpo é material, o espírito não é material. Necessita do perispírito, que é semimaterial, para fazer esta ligação entre o corpo e o espírito. E é o perispírito que armazena toda a nossa vida, toda a nossa evolução, todas as nossas obras, a nossa inteligência progressiva. E às vezes, quando o nosso pensamento, por qualquer motivo, se afasta da lei divina, ao afastar-se da lei divina com as obras que não condizem com as leis divinas, nós produzimos lesões no perispírito. E estas lesões, muitas vezes, desaguam no corpo físico, produzindo aquelas doenças que nós batizamos como doenças corporais, doenças materiais, que ele se refere a enfermidades que às vezes a ciência dá um nome pomposo, não é? Um nome forte, mas que na verdade não passa de estados vibratórios da mente em desequilíbrio, porque nós somos energia pura. Não é verdade? Ainda Emmanuel, ele diz, a maioria das moléstias procede da alma, quer dizer, do espírito. A alma agora tomada no sentido de espírito encarnado, no sentido em que Kardec nos propõe nas suas obras. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O que nós estamos dizendo? Que nós, enquanto criaturas humanas, filhos de Deus, em crescimento, precisamos estar sempre em contato, em harmonia com o nosso Pai Celestial. No momento em que vem a desarmonia, o desequilíbrio, ocorre tal e qual aconteceu com aquele filho pródigo, que se enveredou pelas paixões, pelo caminho do mal. E aí, em decorrência da lei de causa e efeito, vêm as doenças físicas, as doenças mentais, as contrariedades, as aflições que fazem parte deste mundo em evolução. Mas Emmanuel, o protetor, o grande protetor, esse fantástico protetor de Chico Xavier, ele diz que esta causa repousa no mundo mental. Este é o ensinamento dele. Evidentemente que para fazer a reflexão, eu tive que estudar alguma coisa, eu não sou médico, não é? Eu sou advogado, ele disse isso, eu sou advogado. Eu fui buscar então alguns livros para enriquecer não só o meu vocabulário, mas o meu entendimento. E eu encontrei Alírio de Cerqueira Filho, Saúde Espiritual. E a maioria dos meus conceitos colocados ali vem da codificação e vem do livro dele. Ele sim é médico, biólogo e tem experiência nesse sentido. Está bem? Então muitas coisas que eu estou falando está neste livro. E também o Médico Jesus, do juiz José Carlos de Luca, de São Paulo. Um livro interessante que nos mostra a nossa realidade como filhos de Deus em evolução e sujeitos a estes problemas que são da nossa vida, da nossa evolução, do mundo imperfeito em que vivemos. E aí nós já começamos então. O Cerqueira Filho, Alírio Cerqueira Filho, nesta obra aqui, ele diz o seguinte:
A doença é um processo de bloqueio nas energias que compõem o ser humano. Nós falamos lá atrás que nós somos energia. Então, ele acrescenta, a doença é um processo de bloqueio nas energias que compõem o ser humano. Esses bloqueios são causados por fatores espirituais, psíquicos e emocionais, que são somatizados e terminam por desarmonizar a mente. Vejam, ele diz, fatores espirituais, psíquicos, emocionais, que são somatizados. O que significa somatizados? O que significa somatizados? De soma, adição, de ir ajuntando as coisas, não é? Coisas pequenas que vão se ajuntando, de repente, é uma montanha de coisas, não é? Então, a vida, as coisas da vida são sempre somatizadas, não é? E aí dizem, o sujeito vai, usa a bebida alcoólica, e ele diz assim, eu bebo socialmente. Não é verdade? Não é assim? Não é uma justificativa que nós assumimos, bebo socialmente. Agora pensa, beber socialmente, um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, nos fins de semana, etc. Nós vamos somatizando os nossos problemas. E se houver alguma herança hereditária dentro desse corpo que nós assumimos, essa vestimenta, nós poderemos cair no vício da embriaguez alcoólica, que é lamentável em todos os sentidos da vida. O mesmo pode ocorrer com o uso das drogas, não é? Que tanto desequilibra a sociedade brasileira, enfim, a humanidade, não é? Então, é a desarmonia, diz o Alírio. E ele diz assim, todos nós possuímos determinados conflitos. Quem não tem? Quem não tem? Difícil, hein? Eu acho que de nós aqui, não vamos pôr, não é? Mas todos nós temos. Então, todos nós possuímos determinados conflitos que normalmente não tratamos adequadamente. Conflitos com a nossa mulher, conflitos com os pais, conflitos com os filhos, que nós não tratamos adequadamente. Não tratamos adequadamente, não conversamos adequadamente. Não produzimos um resultado satisfatório para a solução daquele problema, daquela contrariedade. E isso vai se somatizando, Resultado, esses conflitos vão se acumulando. Então, somatizar significa acumular. Vão se acumulando como se estivessem numa panela de pressão, na qual tapamos a válvula de escape do vapor. Agora as mulheres conhecem, né? Chega o momento em que a pressão é tanto que a panela estoura. Então, problemas que se somatizam, problemas que se acumulam, vai ter que estourar de alguma forma, e aí vem estourar na nossa mente. Vem estourar no nosso corpo físico, produzindo lesões, produzindo as doenças que tanto nos incomodam. Isso vai acontecer, diz ele, não sou eu que estou falando, eu estou aproveitando a linguagem dele. Isto vai acontecer no corpo físico, onde o conflito é somatizado na forma de doenças físicas as mais diversas, ou na mente, onde o conflito acumulado se transforma em um transtorno neurótico, depressão, ansiedade, ou num transtorno psicótico, esquizofrenia, parafrenia, etc. Torna-se fundamental, portanto, desenvolver uma nova postura em relação às doenças que possuímos.
Que nova postura é essa que ele propõe? Não é? Se eu comecei falando nessa nossa reflexão que nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral, se alguma coisa está errada comigo, eu preciso, em primeiro lugar, verificar qual é a causa. Infelizmente, nós temos a mania de cuidar dos sintomas das nossas doenças. Eu tenho uma dor de cabeça danada, vou à farmácia, compro um comprimido, tomo o comprimido, a dor de cabeça se vai. Ótimo. Não é? No dia seguinte eu volto na farmácia do André. A dor de cabeça retornou. Por que ela retornou? Porque nós não estamos curando a doença, a causa da doença. Nós estamos simplesmente combatendo os sintomas da doença. Então precisamos verificar qual é a gênese, qual é a causa da nossa doença e mudarmos o nosso comportamento em relação a elas, assumindo, por exemplo, no dizer dele, uma postura saudável, uma postura em relação às doenças que nós possuímos. Desenvolver uma nova postura. E ele diz assim, é necessário desenvolver uma postura saudável. O que é postura saudável? Aos olhos, sob a luz da doutrina espírita. O que é postura saudável? Onde, com serenidade, vamos buscar a causa da doença e assim, com base nesta causa, poder transformá-la e, com isso, conquistar a saúde. Nós nos preocupamos com os sintomas e não com as causas. Então, hoje à noite, vou mudar minha vida. Chegando em casa, vou botar a cabeça no travesseiro e vou verificar por que eu tenho tantas dores nas costas. Será que essas dores das costas não são provenientes do meu estado rígido, do meu desamor, do meu orgulho, da minha arrogância social? Começa hoje, ao colocar a cabeça no travesseiro, a pensar na causa, na gênese do problema que eventualmente você tenha e que está te incomodando. Se você tem um filho com problema, ou alguém com problemas sobre drogas ou álcool, bebida alcoólica, pense, ao invés de chamar tanto a atenção ou se desequilibrar por conta daquele problema, busque em primeiro lugar a causa e mude a sua postura em relação a isso. A minha proposta é esta: vamos começar na noite de hoje? Cada um de per si, porque a responsabilidade espírita, e aqui quando eu falo espírita, eu estou falando do cristão. Cristão e espírita é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Nós somos cristãos, nós devemos seguir o caminho indicado no Evangelho. Ali no Evangelho nós temos a verdade que nos ilumina. Nós estamos em busca da iluminação espiritual, da iluminação moral. Vamos conseguir isso de que jeito? Com o nosso esforço. Alguém pode me ajudar? Sim, ajudar. Mas a grande transformação, ela não vem de fora para dentro, mas ela sai, ela brota de dentro para fora. Não é verdade isso, Carmen? É verdade? Então, para conquistar a saúde, é necessário desenvolver uma postura saudável. E eu penso que ali está o grande segredo. Qual é a postura saudável? No cumprimento, no exercício das leis divinas, das leis materiais, das leis morais, que às vezes, eventualmente, nós possamos estar descumprindo, transgredindo. Vamos voltar à casa paterna de onde nós nos afastamos e nos embrenhamos pelas paixões humanas. Vamos voltar à casa paterna, e quando voltar à casa paterna, levamos o quê?
as nossas boas obras, e aí seremos recebidos de braços abertos e com festa. Não é verdade? Então, mudar, postura saudável, significa, na minha visão, na visão espírita, mudar o nosso comportamento em relação ao cumprimento das leis divinas. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Isso nós sabemos aqui da casa espírita. Deus não julga ninguém. Não é? O julgamento nós fazemos. Nós somos os juízes de nós mesmos. E lembrando que a lei divina, ela está escrita na nossa consciência. Não precisa buscar muito longe, basta desenvolver aquilo que está potencialmente grafado na nossa consciência. Então, sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele não diz isso. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos nossos excessos. Lá atrás nós falamos de equilíbrio. E o desequilíbrio é que causa as nossas imperfeições, as nossas doenças, as nossas contrariedades. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Infração, transgredir. Que lei é essa? A lei divina, a lei natural. Como, aliás, sucede em tudo. Certa vez eu vi uma entrevista de um médico que ele é renomado no nosso país. Ele é sobrinho do grande arquiteto Niemeyer, Paulo Niemeyer Filho, do Rio de Janeiro, um médico fantástico que fez estudos fora, na Europa, e quando retornou, já veio com fama. Ele é microcirurgião do cérebro. E ele já conseguiu salvar a vida de muitas pessoas, por exemplo, num acidente de trânsito, num acidente qualquer, quando nós batemos a cabeça e forma aqueles coágulos, com problemas seríssimos para a nossa mente. Então ele já tirou muita gente desses estados pela sua cirurgia, pelas suas mãos. Ele estava sendo entrevistado por uma revista, Poder, e perguntaram para ele, qual é o maior inimigo do cérebro? O que é que vocês acham que ele disse? Qual é o maior inimigo do cérebro? Ele disse, é o exagero. É o exagero. Exagero do quê? Das drogas. Exagero da bebida. Exagero da comida. Exagero do sexo. Exagero, 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 exagero. Nós temos que manter um ponto de equilíbrio para que a nossa saúde, espiritual ou corporal se aflore. O equilíbrio é baseado no cumprimento da lei. Um corpo desequilibrado vai dar lugar às doenças, às imperfeições, às contrariedades da vida. Então, o equilíbrio é necessário. Equilíbrio significa cumprimento das leis morais, das leis divinas. E ele nos ensina, o Alírio nos ensina. Como é que eu devo agir então em relação a tudo isso? Vocês estão ouvindo falar, nós estamos aplicando conceitos, e como é que eu ajo na prática? O que eu devo fazer a partir de hoje, tomando consciência desses problemas? Ele diz lá, ponto 1, cultivar o sentimento de aprendiz. Eu disse, nós somos espíritos imperfeitos, filhos de Deus em crescimento. Nós nascemos simples e ignorantes, diz o livro dos Espíritos, não é isso? Simples e ignorantes. E vamos aprender, vamos nos desenvolver com as lutas diárias, com as tarefas diárias que nós realizamos.
E nós estamos sempre aprendendo. Então nós somos sempre aprendizes. Quem está aqui fazendo uma reflexão não é mestre de nada. E o Macedo se referia a isso. Nós somos discípulos de Jesus. Mas para isso nós temos que seguir os seus conselhos, as suas verdades, o seu caminho, a sua luz, cumprindo as leis divinas, não é? Então, cultivar o sentimento de aprendiz, fazendo o quê? Eu venho à casa espírita para ouvir algumas reflexões, para ouvir palestras, isso é suficiente? Não. Pegue um livro, leia, procure saber o que é a doutrina espírita. E não só em relação à doutrina espírita, em relação a qualquer religião que nos encaminha, que nos dá essa conexão com o nosso Pai Celestial. O Espiritismo não tem nenhum preconceito contra as outras religiões, sabemos disso. Mas nós precisamos aprender o caminho da nossa purificação, da nossa iluminação. Então, continuar sendo aprendiz e sempre aprendiz do Evangelho, porque ali estão as verdades. Ponto 2. Cultivar o cumprimento do dever consciencial, de consciência. Nós temos deveres. O que é um dever? Diz o Livro dos Espíritos, é uma obrigação moral que nós temos que desenvolver. Quais são as obrigações morais do espírita cristão? Dever de caridade, que é uma lei. Dever de amor, que é uma lei. Dever de perdoar as pessoas, que é uma lei. Dever de ser humilde, de ser justo, de ser honesto. Estas são as características das leis morais, das leis divinas. Então, nós temos esses deveres a serem cumpridos, estão na nossa consciência, prestemos atenção nisso, o que é que ela está nos dizendo? Aqui está escrita a lei moral, basta desenvolver. Ponto 3, cultivar uma profunda gratidão a Deus. Ele nos dá tudo. Eu tenho observado que muitas vezes a pessoa vai fazer uma prece e ela está pedindo sempre as coisas materiais. Né? Pedimos, Senhor, que meu filho passe no vestibular. Pedimos, Senhor, que a gente consiga comprar uma casa própria. Pedimos que o filho largue as drogas. Pedimos que o filho largue o vício do álcool. E o que eu faço? Qual é a base? Qual é a minha contribuição? Qual é o meu esforço pessoal de criatura humana para que isso ocorra? Qual é a minha contribuição? Nós muitas vezes esperamos que a nossa saúde, a solução dos problemas caiam do céu. E não é isso que ocorre na doutrina espírita. Nós temos a responsabilidade individual. Cada um é responsável pelo seu crescimento. Não é a senhora que vai ajudar no crescimento dele total. Claro que ajuda. Não é ele que vai fazê-la crescer. É de dentro para fora e não de fora para dentro. É fundamental que nós tenhamos, diz o Alírio, uma nova postura em relação a isso. Postura saudável no cumprimento das leis divinas, das leis morais. O que significa ser aprendiz, de acordo com o Alírio? Para complementar o nosso entendimento. Ele coloca ali 5 pontos nesta primeira lâmina aí. Aceitação de nós mesmos. A aceitação de nós mesmos é se olhar no espelho. Mas não é o espelho do banheiro, não.
É esse espelho que é a nossa consciência e dizer: eu estou satisfeito comigo mesmo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu realizo. É poder deitar à noite e dizer: eu cumpri neste dia tudo aquilo que me foi imposto. Não é? Então, eu estou satisfeito, eu aceito a mim mesmo como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas más qualidades. Tem que me aceitar. Reconhecendo isso, muda de postura. Isso que é fundamental. Reconhecer, voltar. Quando nós estamos num lugar onde não estamos satisfeitos, o que nós fazemos? Nos mudamos. Quando nós erramos o caminho, paramos, mudamos a direção, colocamos o carro numa outra direção. Macedo e eu fizemos isso agora há pouco. Passamos de Flórida, chegamos lá na frente, Macedo, acho que passamos. Vamos fazer uma conversão e retornamos para encontrar o nosso caminho. Não foi assim? Foi. E encontramos o nosso caminho. Na vida é assim. Precisamos manobrar o nosso carro, o carro da vida em sentido contrário, se preciso for, para modificar a nossa caminhada. E nós estamos sempre caminhando em direção à pátria espiritual. Nós somos viajores, diz Emmanuel. Viajores. Nós estamos numa longa viagem, que não é tão longa assim. Mas a longa viagem a que me refiro é a viagem da evolução espiritual, que pode durar muitas e muitas encarnações. Não é isso? Aliás, a encarnação e a reencarnação é a presença da justiça divina, as oportunidades que Ele nos concede para mudar a nossa vida. Ele nos concede todos os dias. E nos concede em todas as encarnações, todas as reencarnações, a possibilidade de uma vida nova. Então, aceitação de nós mesmos, transformação da ignorância em sabedoria. Nascemos simples e ignorantes, precisamos estudar. Precisamos entender o Evangelho. E eu costumo dizer, eu leio o Evangelho, amanhã eu releio o Evangelho e encontro uma mensagem nova. As verdades de Cristo são para cada um de nós. Quando você lê o Evangelho, você encontra uma verdade, e aquela verdade é só para você. Filho amado do Pai Celestial, é Ele que está te dizendo. Ele mandou seu Filho para a revelação, a segunda revelação da lei divina, é toda ela personificada em Jesus. Humilde, simples, Messias, mestre. Jesus nunca foi professor, no entanto, é o mestre dos mestres. Não é? Compreensão do princípio das vidas sucessivas. Eu acabei de dizer isso. O que é vida sucessiva? Reencarnações, pluralidade de existências, as oportunidades que o Pai do céu, o Pai Celestial nos oferece para nós mudarmos a nossa vida. Quem não conseguiu fazer tudo aquilo que devia, todas as suas tarefas, vai ter oportunidade de retornar para continuar o seu trabalho. E quem não faz, fica estacionário. Não há retrogradação, não há volta. Mas fica parado. E assim como nós estamos aqui, nós vamos chegar lá no mundo espiritual. Então a hora é agora. Mudar para simplificar a nossa vida futura. Quem é espírita, quem é cristão, acredita na vida futura. Senão nada disso teria significado, sentido para a nossa vida aqui na existência terrena. Nada. Então acreditamos na vida futura. Como é que você quer chegar na vida futura? De que jeito? Evolução espiritual, falei, já reprisamos, não é? Depois, chegar à condição de espíritos crísticos. O que significa espíritos crísticos? Libertos de toda ignorância. Daí, Jesus, o Cristo,
A gente diz Jesus Cristo, mas é Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Nazareno. Qual é o significado da expressão Cristo ou crístico? Libertos de toda ignorância. Um dia nós seremos libertos de toda ignorância. Mas isso depende de nós, depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço pessoal. E aí, esse mestre a que eu estou me referindo, esse Messias, esse Nazareno, ele diz assim para todos nós, é o convite que ele faz, é a proposta que ele faz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significa jugo? Poder. Qual é o poder de Cristo? Qual é o poder de Jesus? Não é um poder terreno. Quando Pilatos pergunta, tu és rei. E ele diz o quê? Você quem está dizendo. Só que o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o meu poder não é o poder político. Não é o poder material do dinheiro. Qual é o meu poder? O meu poder é o poder do amor. Por isso, o jugo dele. Mas diz Chico Xavier que a lição do amor é a mais difícil de ser exercitada. E o Cristo foi tão bondoso e maravilhoso conosco que aos poucos ele foi nos informando o nosso dever, a nossa obrigação consciencial. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E depois? Ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, eu me amo. Não é? Lá, nós vimos atrás lá. Primeiro, eu gosto de mim. Eu tenho que resolver os meus problemas. Eu sei da minha capacidade. Eu sei das minhas imperfeições. Se eu não gosto de mim, como é que eu posso gostar de alguém? Se eu não me amo, como é que eu posso amar o meu próximo? Se eu não me amo, se eu não amo o próximo, como é que eu posso amar ao meu Deus? Isso é fundamental na nossa vida. Há uma lei da reciprocidade. Dá amor e recebe amor. Perdoa e é perdoado. Seja misericordioso e receberá a misericórdia. Então, este é o grande convite que ele faz a todos nós na noite de hoje. Vinde a mim, mude a sua vida, faça da sua vida uma grande transformação na noite de hoje. Siga o caminho do Mestre. Ele veio para nos ensinar o caminho. Qual é esse caminho? O caminho da verdade. Verdade que está contida neste evangelho aqui. Todas as verdades dele está aqui. E a mudança de comportamento produz em todos nós a modificação que esperamos. Se nós seguimos as leis divinas, se nós não transgredimos as leis naturais, a nossa vida se transformará. Sem aflições, sem doenças, sem contrariedades. É claro que ainda temos as nossas imperfeições, ainda necessitamos dessas imperfeições para melhorar o nosso proceder e a nossa caminhada, a nossa jornada até o mundo espiritual, até a condição de espírito puro. O que significa esse vinde a mim? Leiam, façam uma reflexão em cima daquilo lá. Vinde a mim, segundo o Alírio, neste livro que eu coloquei para vocês, significa adotar Jesus em sua vida. Os que estão aqui adotaram Jesus na vida de vocês, de cada um de vocês? Se não fizeram,
Vamos mudar, vamos adotar. Se eu quero resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, adotar Jesus em sua vida, ir até o amor que Ele representa. O amor que Ele representa, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor ao Pai. E Ele expandiu ainda mais isso. E aí a coisa ficou pior ainda para nós, né? Mais difícil. Além do amor a você mesmo, ao próximo e ao Pai Celestial, nós temos um outro. Qual é? Qual é o nosso dever? Amar a quem? Até os nossos inimigos. O que é amar os nossos inimigos? Beijinho? Não. Carinho? Não. É compreender, verificar a situação em que ele se encontra. Misericórdia, bondade. Isso é amor. Compreensão. Isso é amor. Desenvolver o amor por nós mesmos. Desenvolver o amor pela vida. Desenvolver o amor pelo próximo. Desenvolver o amor por Deus. Isto significa a expressão vinde a mim. Em relação às doenças que nós começamos falando, para nós gozarmos da saúde espiritual, vamos reflexionar alguns pontos. Encaremos a doença como um alerta, como uma advertência, ou ainda como consequência do nosso passado, das nossas vidas pretéritas, das nossas existências pretéritas, a exigir um reajuste para voltarmos ao equilíbrio espiritual. Então, a palavra da noite, a palavra mais importante é equilíbrio. Enquanto nós temos equilíbrio fundado nas leis de Deus, as doenças desaparecem. As contrariedades vão embora. É certo isso? Então, às vezes a doença é uma advertência, é um alerta. Por que eu estou com dor de cabeça? Como é que é meu comportamento? Por que eu não me curo disto? Por que esta pessoa veio cair na minha família, veio se encarnar na minha família com tantos problemas? Quando o problema está em vidas passadas, vidas pretéritas, eu estou citando vida no sentido de existência, nas existências passadas, nas existências pretéritas, é mais difícil a compreensão. Mas quando essas situações estão aqui nessa existência agora, presente, é mais fácil nós verificarmos. Então, a proposta é, vamos verificar como é o nosso comportamento hoje e mudar. Ter uma nova postura em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso Pai Celestial. Não compliquemos a situação com tristeza, desânimo, revolta ou agressividade. Vítima, né? Oh, meu Deus, como eu estou sofrendo tanto por causa disso, por causa daquilo. E aí vem a tristeza, vem o desânimo e lá vem a depressão. Busquemos na medicina e nos recursos espirituais o alívio possível e quem sabe até a mesma cura. Nós não podemos, muitas curas vêm pela medicina terrena. Nós não vamos abandonar a medicina terrena. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela se funda em 3 princípios que são fundamentais, ou em 3 bases que são fundamentais: ciência, filosofia, religião. Então, precisamos acreditar na medicina como uma forma de solução dos nossos problemas físicos, dos nossos problemas corporais. Precisamos dele, mas mudando a nossa vida, a coisa fica bem mais suave, bem mais tranquila.
mudando a nossa vida, mudando a postura da nossa vida, o jeito de encarar a vida. Procuremos nos conscientizar, diz o Dr. Alírio, quanto ao que possa ter causado a enfermidade e modifiquemos para melhor o nosso comportamento, a fim de evitar o prosseguimento do mal ou então a sua instalação mais profunda, que ocorre certamente no nosso perispírito. Lesões, como nós vimos, que do nosso perispírito acabam desaguando no nosso corpo físico, produzindo as doenças físicas e corporais e mentais. Emmanuel, e nós já estamos fechando, Emmanuel diz assim: se estás doente, meu amigo, olha que bela página para a nossa reflexão. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a se conectar com Deus. A prece é esta ligação da criatura com o Criador. A prece sai do nosso íntimo, do nosso ser. A prece é um ato de adoração, um ato de agradecimento, é um ato de louvor por tudo aquilo que nós recebemos. Então, aprende a orar e a entender e a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Mudança que deve ser feita hoje, agora, neste momento. Se eu quero me curar, se eu quero largar para trás as minhas vicissitudes, os meus problemas, mude. Mude para melhor, diz o nosso texto, o nosso convite. Mude para melhor, fazendo o quê? Eu fecho com esse triângulo para vocês guardarem na cabeça, levar para casa e servir para a vida sempre. Um triângulo. Aqui embaixo eu tenho saber a verdade. Onde está a verdade? Aqui. Aqui. A verdade está aqui, no Evangelho de Jesus. Ele já deu toda a receita, todo o medicamento necessário para a nossa vida, para a nossa cura, para a cura dos nossos problemas. Ele é o médico das nossas almas. Peçam a Ele, mas peçam o quê? Peçam o equilíbrio, peçam inteligência e não coisas materiais. Siga o caminho, o jugo dele é leve, o poder do amor dele é leve. Mas nós temos que seguir o amor, a lei do amor, transformando a nossa vida. Então, saber a verdade é estudar. Estudem, leiam. Esse livro aqui não é para ficar jogado na prateleira. Não é para ficar esquecido em qualquer lugar da casa, mas ele é para ser lido, para ser meditado. Mas acima de tudo, olha lá, para ser sentido. Eu preciso sentir a verdade, saber a verdade, sentir a verdade que está aqui. Eu disse, o Evangelho traz uma mensagem para cada um de nós, uma mensagem especial. E lá no topo, vivenciar a verdade, experienciar a verdade, exercitar a verdade. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa proposta, este é o nosso convite. Então, estudem o Evangelho para saber a verdade. Sintam as palavras de Jesus aqui neste Evangelho. Ele está vivo, ele está nos propondo o caminho, está nos ensinando o caminho. E nós estamos relutando em aceitar este caminho. E depois, pratiquemos esta verdade, a lei do amor, a lei da caridade. Exercite isto. E eu quero fechar. Quando eu estava lendo, fazendo uma reflexão a respeito desse tema, eu encontrei algumas palavras.
quando nós falamos de Jesus, e eu gostaria que fosse o fecho da nossa reflexão. Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades. 3 remédios. 1, perdão. 2, fé. 3, amor. Vamos repetir? 1, 2, 3. Para que serve o perdão? Com o perdão, você se limpa das mágoas. Com o perdão, você se limpa das mágoas e culpas. E se lava de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Então, perdoe. Se você tem problema com o seu vizinho, com o seu filho, com a tua mulher, com o teu marido, antes de fazer a tua prece, ele diz, vai pedir perdão, vai se entender. De nada adianta a sua prece se você não perdoa. Segundo remédio, a fé. Para que serve? Com a fé, você aglutina forças. Nós usamos lá, somatiza. Nós vamos formando uma barreira, um escudo invisível que nos protege. Você aglutina forças divinas, capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Perdão, fé e, por fim, o amor. Para que serve o amor? Esse remédio fantástico, esse elixir da vida, para que ele serve? Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase. Estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. Eu vou repetir. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. Então, quem está doente, faça hoje uma profunda reflexão da sua vida. Busque a causa da sua doença, da sua contrariedade, da sua aflição, do seu problema. E encontrando a causa, modifique a vida, mas exercite estes ensinamentos. Conte nos dedos, perdão, fé, amor, são lições diárias para a nossa vida, para a nossa modificação. Eu espero que esta iluminação que ocorra na noite de hoje com todos vocês para a melhoria espiritual, para a saúde espiritual de todos nós. Muito obrigado a vocês. Sejam sempre abençoados pelo nosso Pai Celestial e pelo nosso Mestre Divino. Para vocês. Obrigado pelo carinho.